Bom, queridos, a partir dessa postagem, nós vamos agora, propriamente dito, falar sobre a característica da noiva. Já tivemos falando a respeito de toda a preparação da noiva, né, das punições do Éden, de todo o trajeto, mas agora entraremos especificamente sobre a noiva, sobre a pessoa da noiva, a igreja do Senhor Jesus. E eu queria ler dois textos, um no Velho Testamento e outro no Novo Testamento, que remete à questão da noiva do Cordeiro, do papel do que ela estava aguardando para ser revelada. O primeiro texto é em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que diz assim: E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E aí já falamos um pouquinho sobre esse texto, mas aqui era uma profecia, foi uma profecia com relação à guerra, à batalha, que podemos chamar aqui da batalha das sementes, da batalha das descendências, quando Adão foi ludibriado, enganado pela serpente que enganou Eva, e Eva deu a Adão o fruto que não deveria ser comido. Ali houve uma determinação do Senhor que todos os três, tanto o homem como a mulher como a serpente, receberia a punição. E dentro da punição que a serpente recebeu, ali o Senhor falava em versículo 15: E porém inimizade entre ti e a mulher. Estava falando da descendência, e que posteriormente a descendência da mulher seria Jesus, e os descendentes de Jesus seria a sua igreja. Então a gente pode fazer aqui uma comparação, que a inimizade não seria apenas da serpente com Jesus, mas a inimizade seria também da serpente contra os descendentes de Jesus, que é a igreja. Então, em primeiro lugar, nesse texto a gente pode entender que não pode, um dos papéis da igreja na terra é não ter união, não ter unidade, não ter comunhão com os descendentes de Satanás, que são as atitudes, são as pessoas que vivem, as pessoas que estão voltadas a ser guiado pelo reino diabólico. Então, uma das características da noiva fazer a diferença nos nossos dias, essa diferença fala sobre a unidade que ela tem. Então, a igreja tem uma profecia desde o Éden que ela seria inimiga das obras de Satanás, das obras da serpente. A segunda coisa, a gente entende que há duas sementes, porque no texto de Gênesis 3,15 diz assim: Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Ou a palavra, tem algumas traduções que diz descendente, mas semente e descendente está falando sobre a posteridade, né? Tanto de Satanás como do Senhor Jesus. A igreja é a semente de Jesus. A igreja é o segmento, é a continuação do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Então existem duas sementes, para que a gente não se engane. O fato da pessoa ser religioso, o fato da pessoa, ou então não ser nem religioso, mas existem duas sementes na terra, desde o pecado de Adão. É a semente de Deus, a semente de Jesus, e a semente da serpente. Aqueles que andam, que se casam com Jesus, que são a noiva de Jesus, que é a noiva de Jesus, ela se torna a semente de Jesus. E aqueles que não aceitam, não entendem, não reconhecem o senhorio de Jesus, essa pessoa, ela continua sendo semente diabólica, ou semente satânica. Não estou dizendo aqui questão de religião, quem é crente, quem não é crente. Eu estou falando pela palavra sobre as descendências, aquele que segue, né, que descende de Jesus, e aqueles que descendem da serpente. E o texto também ensina aqui que a igreja, a noiva do Cordeiro, ela é um papel dela, é a missão dela manter a cabeça de Satanás esmagada. Nós aprendemos nas edições anteriores que o Senhor rasgou a dívida que estava
exposta contra nós, esmagando a cabeça de Satanás na cruz. E nós, como igreja, não devemos, em hipótese alguma, deixar que esta cabeça se levante. Então, o papel da igreja é manter esta cabeça de Satanás, que é o controle, o domínio sobre as pessoas. Este é o papel da igreja, manter a cabeça de Satanás esmagada, presa, ferida diante de todos, né? Como diz a palavra do Senhor aqui, e esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E aqui fala, né, sobre cabeça e calcanhar. E a cabeça de Satanás foi ferida, esmagada, mas a minha Bíblia também profere aqui e profetiza que o calcanhar da semente seria ferido. Isso nos indica o quê? Que apesar de, como igreja, como noiva, ter autoridade sobre a cabeça de Satanás, mas isso não isenta da noiva a ser ferida pelas astúcias do diabo. É a contrapartida da profecia. A semente de Jesus esmagaria a cabeça, mas também a semente de Satanás, da serpente, feriria o calcanhar. E ferir o calcanhar fala também tanto do que aconteceu com Jesus, das feridas, da vergonha, da exposição, mas como somos descendentes, também estamos sujeitos a Satanás tentar nos esbofetear, Satanás tentar nos ferir, nos caluniar. Isso faz parte do plano da guerra até a volta de Jesus Cristo. Então, fique atento nesse ensino, e na próxima postagem nós vamos agora falar sobre o segundo texto, né, que nós nos referimos aqui, que é Mateus 16, 18, que aí se completa aquela profecia na cruz, no Éden, se completa na profecia agora na cruz do Calvário, do Calvário, com relação a Jesus Cristo e seus discípulos, que constituem assim a igreja dele, a sua noiva preciosa. Então aguarde o próximo número que você vai entender melhor essa palavra.